Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Analisa. Hoje vamos falar da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, mas antes de a gente começar, sigam as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse loginho ao meu redor. Já deixa o like no vídeo, já deixa seu comentário falando quem você acha que vai ser campeão, quem vai fazer o gol do título e também aproveita e já se inscreve no canal. Bom, vamos começar. Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente. Antes de eu começar, só queria pedir desculpa a vocês que ultimamente os vídeos estão aparecendo muito só eu e a qualidade dos vídeos não anda muito boa. Isso porque todo mundo que participa aqui do Esquema Tático trabalha, a gente não vê vídeo do YouTube, então durante o dia tá todo mundo trabalhando, tem até gente aqui do canal que nem o Gui que trabalha no hospital, que trabalha por escala, então muitas vezes os últimos dias a gente vem parecendo pouco e meio cansado por conta disso. Então peço desculpas aí pela qualidade dos vídeos. Vou tentar fazer um vídeo um pouco melhor hoje, então vamos lá. A minha análise vai ser dividida em quatro. Eu vou falar um pouco da temporada dos dois times, depois eu vou falar um pouco de como foi a Libertadores de uma forma geral, porque já tem vídeo falando dos jogos da campanha das duas equipes, que foi lançado ontem e anteontem, então vai lá e dá uma olhada. Depois eu vou falar do momento dos dois times e, por fim, vou falar dos times em si que vão entrar em campo. Então, vamos começar a primeira análise, a temporada dos times, começar pelo Flamengo. O Flamengo começou muito bem a temporada, é campeão carioca, disputa a Supercopa do Brasil com o Palmeiras, e se aquela for a prévia dessa final da Libertadores, vão ter um grande jogo. Para quem não lembra, aquela final da Supercopa do Brasil foi um 2-2. O jogo começa com o Rafael Veiga fazendo um golaço, o Flamengo vira ainda no primeiro tempo com a Arrascaeta e Gabigol, e depois no segundo tempo um pênalti, o Rafael Veiga bate e acaba 2-2. Nos pênaltis, o Palmeiras chega a abrir 3-1 de vantagem, erra as duas últimas penalidades, parecia que ia ser campeão, mas erra as duas penalidades, e quando vai para a morte súbita ali, que quem errar perdeu, o Flamengo acaba campeão da Supercopa do Brasil. Então o Flamengo começa a temporada com dois grandes títulos, tem grandes oscilações no Brasileiro e até mesmo na Libertadores na fase de grupos, e isso acaba fazendo o Rogério Ceni sendo demitido, vem o Renato Gaúcho, e o time briga pela ponta. Na verdade, o Palmeiras e o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo brigam ali pela ponta da tabela, mas não conseguem alcançar o Atlético Mineiro, que dispara, e o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro. E aí as duas equipes acabam ficando sem chance de brigar pelo título. E na Copa do Brasil, o Flamengo vai até a semifinal e cai para o Atlético Paranaense. E você fala, pô, foi até a semifinal. O problema foi a forma da derrota, que combinou no 3-0 em casa, né? Depois de, eu acho que 1-1, não foi? Acho que foi 1-1 lá na casa do Atlético, lá na Arena. E no Rio foi 3-0 para o Atlético, então acho que isso pesou muito. Então o Flamengo chega na final com dois títulos na temporada, um Carioca e a Supercopa do Brasil, apesar da torcida não considerar títulos relevantes, parte da torcida, né? Parte da torcida é que o casaco aqui tá pegando com a cadeira, tá dando esse negocinho. Deixa eu ver mais aqui assim. Certo. Aí vai aparecer de qualquer jeito, então dane-se. Mas enfim, como eu falei, parte da torcida do Flamengo não considera títulos relevantes, mas são dois títulos na temporada para o Flamengo. Tem a eliminação na semifinal da Copa do Brasil e praticamente já, na verdade, vamos colocar já, vice-campeão brasileiro. Não parece uma temporada ruim, mas são muito rubro-negro. Se não vencer a Libertadores, perdeu a temporada, já que os títulos de maior expressão como brasileiro e Copa do Brasil já foram. Então, a Libertadores é a chance de salvar a temporada flamenguista, que já tem dois títulos aí em casa. Já o Palmeiras não começa bem a temporada. O Palmeiras, na verdade, tem uma temporada bem turbulenta. Depois da Tríplice Coroa, perde a final na verdade, antes da final do estadual, joga a Supercopa do Brasil, que eu já expliquei aqui, perde para o Flamengo, um título considerado ganho, que, como eu falei, já chegou a estar na frente do placar, depois nas penalidades chegou a abrir 3-1 e mesmo assim perde o título. Daí, na sequência, tem a Recopa Sul-Americana contra Defesa e Justiça, vence na Argentina, daí em casa toma um gol no último minuto, deu jogo para prorrogação, na prorrogação o Gustavo Gomes perde um pênalti, o jogo vai para cobranças de pênalti, o Palmeiras perde nas cobranças de pênalti. Depois disso veio a final do Paulista, onde enfrenta o Arquivo São Paulo, que era a chance de manter o São Paulo na fila, né? Que o São Paulo vinha, acho que a fila mais longa da sua história, eu acho que eram já 8 ou 9 anos sem conquistar um título. E aí o Palmeiras perde a final do Paulista para o São Paulo. Daí chega na Copa do Brasil eliminado na pré-oitavas para o CRB.
em casa, ganha de 1-0 fora, toma 1-0 em casa, um jogo que perde 1-0 em casa, é o jogo que o Palmeiras mais deu finalizações, eu acho que na história. Foram 47, 50 finalizações no jogo e não conseguiu fazer gol no CRB, e nos pênaltis é eliminado pelo CRB. Depois disso, tem uma campanha irregular no Brasileiro, chega até a subir liderança do campeonato por um tempo, mas aí tem uma queda vertiginosa e hoje briga pelo terceiro lugar do campeonato, porque não alcança o Flamengo na vice-liderança, não alcança o Atlético, obviamente, no primeiro lugar, e briga para ficar em terceiro ali, talvez em quarto, para ficar dentro do G4. Então, essa é a realidade do Palmeiras. Então, realmente, o título Libertadores serviria para salvar a temporada palmeirense, que foi meio que um desastre, entre aspas, por conta dos dois vices de Supercopa e Recopa, que eram títulos que estavam na mão do Palmeiras, mas conseguiu perder, de perder a final do Paulista para o rival, e a eliminação vexatória, não por conta do CRB, mas também por conta do CRB, não pelo time em si, mas por ser um time que está na segunda divisão, pelo Palmeiras ter muito investimento e por ter sido uma eliminação precoce. E fora o desempenho irregular do brasileiro, então a Libertadores serviria para salvar a temporada do Verdão. Então, pelo que a gente vê no cenário atual, mesmo o Flamengo com 2 títulos, esse título de Libertadores vai salvar a temporada de uma das duas equipes. Sobre a Libertadores em si, já falei, tem vídeo falando dos jogos, então vou falar rapidamente, dar uma pincelada na campanha. O Palmeiras tem a segunda melhor campanha da fase de grupos, perdendo apenas para o Atlético, que dá vantagem aos jogos em casa. Joga primeiro o jogo das oitavas contra a Universidade do Chile, que vence o primeiro jogo com uma certa polêmica, com dificuldade de segundo, mas era um adversário bem mais fraco, acaba passando. E aí começam os grandes desafios do Palmeiras. Pega nas quartas o São Paulo, que é um arquival. O Palmeiras nunca tinha vencido em Libertadores, sempre tinha sido eliminado pelo São Paulo em Libertadores, fora que já tinha acabado de perder o título do Paulista para o São Paulo na temporada. E faz uma grande partida, empata 1-1 no Morumbi, faz 3-0 em casa e elimina o arquival com uma grande atuação no jogo de volta. Depois pega o grande favorito Atlético Mineiro, que era, sim, o grande cotado para chegar na final com o Flamengo. Empata em 0-0 no Allianz, lógico, com sorte, né? Porque o Hulk perde um pênalti. E num jogo muito estratégico da Abel Ferreira, consegue empatar 1-1 com o Atlético Mineiro lá no Meirão, com a polêmica do Daverson, que no lance do gol do Palmeiras, ele longe da jogada, pisa dentro do campo e o Atlético tenta até recolher para tentar anular o jogo. O Palmeiras elimina o Atlético e chega na final. Já o Flamengo, no momento turbulento do Flamengo foi na fase de grupo. O Palmeiras teve os momentos mais difíceis nas quartas e na semi, que foi São Paulo e Atlético. Não teve dificuldade na fase de grupo, tanto que faz várias goleadas, 6-0, 5-1, enfim. E o Flamengo é o contrário, talvez o momento mais turbulento do Flamengo na Libertadores foi na fase de grupos. Começa muito bem, com 3 vitórias seguidas sobre o Vélez, a Universidade de La Carenha e a LDU, começa super bem, só que depois, no retorno, parecendo que inclusive ia brigar pela melhor campanha, empata os 3 jogos, passa em primeiro, mas essa sequência de 3 empates pega mal. Acho que foi nesse momento que o Rogério cai, se eu não me engano, talvez um pouquinho depois, mas ali cria-se uma desconfiança no Flamengo por conta desses 3 empates. Mas depois, na fase de mata-mata, o Flamengo é soberano, o Flamengo é um rolo compressor que não tem dificuldades de eliminar e golear o Defensa e Justiça, não tem dificuldades de eliminar e golear nos 2 jogos o Olímpia, e não tem dificuldade para vencer o Barcelona nos 2 jogos, tanto aqui quanto lá, o Barcelona de Guayaquil. Então, a fase mais turbulenta da Libertadores, mais difícil, o Flamengo talvez tenha sido aquela sequência de 3 empates na fase de grupos, porque no mata-mata o Flamengo sobrou demais. E o Flamengo chega invicto para a final. O Flamengo ainda não perdeu na competição, então pode ser campeão invicto, né? Coisa que o Corinthians foi em 2012. O Palmeiras já perdeu um jogo, perdeu uma fase de grupos por Defensa e Justiça em casa, um 4-3 de virada. Mas chega aí com uma das melhores campanhas, se pegar todos os jogos, uma das melhores campanhas da competição. Se juntar todos os jogos, talvez o Flamengo tenha até passado o Palmeiras, porque tem os 3 empates, né? Mas temos aí nesse cenário os 2 últimos campeões, o Flamengo com uma virada épica nos últimos minutos contra o River Plate em 2019, o Palmeiras com gol aos 99 minutos, aos 9 minutos de acréscimo do segundo tempo sobre o Santos. Então os 2 times ganharam as últimas Libertadores jogando mal, deixa bem claro. O Flamengo jogou mal, jogou muito mal contra o River, o Palmeiras jogou muito mal contra o Santos, e os 2 conseguiram o título no último minuto. Então isso mostra muito sobre a energia dos times, sobre o quanto eles não desistem, quanto eles podem ser perigosos. Sobre o momento atual, o Palmeiras vinha numa arrancada de vitórias e os últimos 4 jogos são muito ruins.
3 derrotas e um empate, derrota de virada para o Fluminense com polêmica de arbitragem, derrota para o São Paulo, que foi um jogo horroroso, o Palmeiras foi massacrado no São Paulo em casa, e derrota para o Fortaleza, também um jogo polêmico, teve um gol mal no lado do Palmeiras. Enfim, e daí na última partida enfrentou o Atlético Mineiro e fez um grande jogo, na minha opinião. Eu estava no Allianz. O Palmeiras foi superior ao Atlético, mandou outro jogo polêmico, porque o segundo gol do Atlético foi, teoricamente, um impedimento bem pior do que o impedimento do jogo contra o Fortaleza, que não era o gol do Palmeiras. Mas, enfim, o Palmeiras jogou muito bem com o time reserva, e teve toda a questão do último jogo com a torcida no estádio, antes da final. Então foi uma boa partida, mas o Palmeiras chega uma sequência ruim. Chega na final da Libertadores com 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos. Então vamos ver como é que vai ser isso. Já o Flamengo, ao contrário, o Flamengo teve uma sequência ruim, trabalho do Renato muito questionado, e depois o Renato dá um arranque. Os últimos 5 jogos do Renato são 4 vitórias e um empate. Foi um 3-0 no Bahia, um 4-0 no São Paulo, que o Flamengo tirou o pé, porque podia ter feito mais. 1-0 no último minuto contra o Corinthians, um 2-1 no Inter lá no Beira-Rio, e depois esse último jogo, um 2-2 contra o Grêmio, aonde criou-se uma polêmica desnecessária, onde falando que o Renato Gaúcho quis entregar, porque para quem não viu o jogo, vou te contar rapidamente o que aconteceu. O Grêmio teve um jogador expulso, o Flamengo abriu 2-0 e tomou o empate do Grêmio. O que as más línguas dizem? Que o Renato entregou, que o Renato não comemorou o gol do Flamengo, que o Renato não vibrou durante o jogo, que o Renato quis entregar o jogo para o Grêmio, não queria ver o Grêmio rebaixado e coisa e tal. Tem gente que fala, que assistiu o jogo, que o Grêmio foi superior, o Grêmio merecia ter vencido o jogo, só que daí o Grêmio vacilou, teve uma expulsão, o Flamengo em 2 lances fez 2 gols. Eu não assisti o jogo, então a gente tem essas duas análises. Tem análise de torcedor falando que o Renato quis entregar, e tem análise de alguns jornalistas um pouco mais sérios falando que o Grêmio foi superior, mas o Flamengo tem um bom time, então conseguiu fazer 2-0, mas acabou levando empate. O Grêmio estava na fúria para buscar, para fugir do rebaixamento, e o Flamengo está com a cabeça na Libertadores, então acabou dando uma relaxada. Sobre a postura do Renato, eu acho que, cara, é aquilo que falo. O Renato, ele é o maior ídolo do Grêmio, tem uma estátua lá para ele. Foi campeão da Libertadores como jogador e como técnico. É o time que ele é mais identificado. Então, cara, o fato dele não vibrar com o gol do Flamengo contra o Grêmio, dele parecer meio apático com a situação do Grêmio, é compreensível, cara, porque todo mundo tem um carinho por um time. Mas o Renato foi lá e botou o time dele em campo, colocou a Arrascaeta e Pedro, fez o time dele fazer 2-0. Se ele quisesse entregar o jogo, o Grêmio teria feito 3-4-0 no Flamengo. Foi um 2-2 que o Grêmio teve que buscar, teve que arrancar um empate. E outra, cara, aquilo que fala, se fosse o Neto, o Marcelinho Carioca, por exemplo, vendo o Corinthians ser rebaixado, e estivesse treinando outro time, eles não iam vibrar, não iam comemorar, entendeu? Se fosse, deixa eu pensar aí, se fosse o D'Alessandro, do Inter, no caso, se ele estivesse comandando, sei lá, o Fluminense estivesse vencendo o Inter, ele estivesse sendo rebaixado, ele não ia estar vibrando. Então, existe questão de ser um ídolo do time, ser icônico. Então, também falta um pouco de bom senso, né? Da galera, tipo, entender também o lado do Renato Gaúcho, que eu acho que não tem nada demais. Polêmica besta criada à toa. Enfim, vamos para o terceiro tópico. Já foi o terceiro, que foi o momento dos dois times, mas enfim. O Flamengo chega bem, né? Depois de um momento de turbulência, o time sendo questionado, vem de 4 vitórias e um empate, então vem com muita moral, vem muito confiante, enquanto o Palmeiras vem nessa sequência ruim. Sobre os times, provavelmente o time do Atlético do Flamengo que vai entrar em campo vai ser com o Diego Alves, ok? Davi Luiz e Rodrigo Caio, Isla e o Felipe Luiz, Borão e o Andrés Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Daí existe a polêmica do Michael. Vai botar o Bruno Henrique ou o Everton Ribeiro no banco para manter o Michael que tá voando? Talvez ele comece com o Arrascaeta no banco, tá falando de lesão, deixa o Michael. Eu acho mais provável isso. Eu acho que o Arrascaeta deve começar no banco, o Michael começar como titular, e se a coisa apertar, o Arrascaeta entra. Não acho que o Michel vai começar no banco, e também, pelo que ele vem apresentando, não faz nem sentido de começar no banco.
Mas tá aí. O Flamengo, pelo que eu tava vendo, é um time que tira muito o pé no segundo tempo. Pode ser por questão física. O Flamengo teve mais jogos que o Palmeiras na temporada, muito tempo pela questão da eliminação na Copa do Brasil. O Palmeiras foi precoce. O Flamengo chegou até a semifinal. Então, a temporada, acho que o Flamengo teve mais jogos que a do Palmeiras. O time do Flamengo tá mais desgastado que o do Palmeiras. O Palmeiras teve algumas semanas de descanso aí ao longo das competições da Copa do Brasil. E eu acho que a ideia do Renato é fazer o que ele faz, está fazendo nos jogos. Tirando o jogo do Corinthians, que foi o gol no último minuto, eu acho que o Flamengo vai se propor ir para cima, tentar amassar o Palmeiras e já fazer 1-0, 2-0 no primeiro tempo. Para no segundo tempo os jogadores conseguirem descansar e administrar a partida. Já o Palmeiras tem as grandes polêmicas. Né? O Palmeiras vem provavelmente com o Everton no gol, Gustavo Gomes e Luan, Piquerez e Mike, já que o Marcos Rocha tá suspenso da partida. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Scarpa, Rony e Dudu. E essa provavelmente deve ser a escalação, mas a questão da lateral direita. O Mike não passa confiança, não é um cara que consegue manter, pelo menos pelo Palmeiras, eu acho que é a sensação de todo torcedor, não é um jogador que passa confiança, não é um jogador que você pode confiar nele nos 90 minutos. Todo mundo vai esperar um erro do Mike ao longo do jogo. O Gabriel Menino, que era para ser o dono da posição, não vem tendo uma boa temporada, muito abaixo do desempenho dele, e ele marca pior que o Mike. Então é um perigo, deixa só o menino ali na lateral direita. O Flamengo tem Michael, Bruno Henrique aberto. Então, eu não sei se ele vai vir nesse 4-4-2, se ele vai meter três zagueiros, se ele vai jogar o Gomes para uma das laterais, se ele vai meter o Felipe Melo ali como terceiro zagueiro. Então, assim, a questão é, vai entrar alguém na lateral direita? O segundo ponto é, ele vai jogar no 4-4-2 ou vai meter três zagueiros? Vai jogar o Felipe Melo ali para compor a zaga, e aí o Gustavo Gomes ou o Luan cai para lateral. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a questão do meio. Então, ele vai entrar com o Danilo? Vai entrar com o Felipe Melo? Vai manter Danilo e Felipe Melo? Então, algumas dúvidas. Também existe um questionamento sobre Scarpa e Rafael Veiga. Eu acho que funciona melhor os dois jogando juntos. Eu acho que as melhores atuações do Palmeiras foi com os dois jogando juntos. Eu acho que o Rony faz ali um falso 9, Dudu aberto. E desculpa ele, qual que eu tenho que fazer? Dudu aberto. E aí o Rafael Veiga, para mim, ele funciona muito bem como um segundo atacante. Então, deixando mais o Scarpa como meia e o Rafael pisando mais na área, eu acho que funciona muito melhor. Então, acho que do ataque não tem muitas dúvidas quanto a isso. O Renato Gaúcho é mais pragmático, é mais previsível, a gente meio que já sabe como o Flamengo vai jogar. Agora, o Palmeiras a gente não sabe. A gente não sabe se vai ser aquele Palmeiras contra o São Paulo, que foi para cima, ou aquele Palmeiras contra o Grêmio, que foi para cima, criou muitas chances, foi avassalador e fez um placar mais elástico, ou vai ser aquele Palmeiras do Atlético Mineiro, que recuou os dois jogos, jogando na defensiva, buscando um contra-ataque, encaixar um ataque para tentar vencer o jogo. Não sabemos como é que vai ser esse Palmeiras. Lembrando que nesse ano o Flamengo foi superior ao Palmeiras, venceu os dois jogos no Brasileirão e também a final da Supercopa do Brasil. O Palmeiras vem de um tabu que eu acho que é desde 2016, eu acho que o Palmeiras não vence o Flamengo, então tem um tabu aí de 5 anos também que o Palmeiras não vence o Flamengo, que para flamenguistas podem ser bom, falar, pô, eles não conseguem ganhar da gente, e o Palmeirense pode olhar mais ou menos que nem olhou pro tabu contra o São Paulo. Ah, quanto maior o tabu, mais perto ele está de acabar. Mas enfim, vai ser um grande jogo. Eu já estou muito ansioso para essa partida. E é isso, gente. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Eu sou palmeirense, então não adianta. Se eu não acreditar que o meu time vai ser campeão, quem acredita, né? Então, mas eu acho que vai ser um grande jogo. E seguinte: se o Flamengo for campeão, alguém do canal vai vir aqui fazer o vídeo falando que o Flamengo foi campeão. Se o Palmeiras for campeão, eu tô aqui fazendo pós-jogo com vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. Até a próxima. Falou!